Da capital ao sertão, Pernambuco passa por aqui. A TV Nova tem compromisso com a educação e cultura, com uma programação 100% digital. É mais informação, mais esportes, mais entretenimento para você e sua família. Somos afiliada à TV Cultura, reconhecida por entidades internacionais com o melhor conteúdo educativo no Brasil e no mundo. TV Nova. Mais educação e cultura. Hoje de manhã, a Rua Solmar, no bairro do Janga, recebeu o projeto Revitaliza Paulista, que é coordenado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, em parceria com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade. O projeto Revitaliza ele vem transformar esses pontos de descarte incorreto em pontos de visibilidade do meio ambiente e de arborização. Neste local, que foi limpo na manhã de hoje, havia um ponto de lixo e entulho. De acordo com um dos moradores, os materiais que eram descartados aqui geravam muitos problemas. Agora eu moro aqui próximo, é barata, é rato, é pulga, é tudo tem direito, mau cheiro. Agora o pessoal tira da sua casa para botar na casa dos outros, na frente dos outros, isso é absurdo, rapaz. Inicialmente, o projeto, que busca fazer também a revitalização de locais sucateados, aconteceu nos bairros de Maranguape 0, Maranguape 1, Maria Farinha, Paratibe e Fragoso. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é de ampliar esses serviços para os outros bairros nas próximas semanas. Pretende implantar mais de 100 pontos em toda a cidade e, se forem surgir novos, vamos também cadastrá-los para poder reconstruí-los de forma correta, para que Paulista seja realmente uma cidade do descarte correto e da prevenção de problemas de saúde e de questões de meio ambiente. Olá pessoal, aula 1, História com o professor Flávio. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra que tirou cerca de 20 milhões de vidas. Vamos falar sobre isso. Bom, vamos aumentar aqui a tela para eu poder explicar para vocês antes de entrar propriamente no assunto. Vamos fazer uma introdução sobre esse conteúdo aí, tá? Bom pessoal, a Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu entre 1914 e 1918. Nesse período, o mundo, até o momento, estava passando por grandes transformações. Podemos falar que toda a Europa estava passando por um desenvolvimento capitalista, por um período de racionalidade, cientificismo, cultural. Vamos até falar de uma expressão chamada Belle Époque na época. Então, tudo era novo. Era cinema, eletricidade, Olimpíadas. O mundo, a Europa, por assim dizer, estava querendo ter o seu espaço. Cada país, cada nação estaria querendo mostrar
a sua capacidade, o seu valor. Não só economicamente, mas politicamente e também de forma intercontinental. Então, professor Flávio Alexandre, os motivos reais que levaram os homens a entrar em uma guerra teriam sido financeiros? Sim, é um período que nós vamos chamar de expansão imperialista, um período anterior, e que deu nisso. Milhões de vidas sendo perdidas. Vamos trabalhar então sobre o que teria sido, de fato, a Primeira Guerra Mundial. Vou passar para o primeiro slide e a gente vai comentar, antes de entrar nesse assunto, a importância de você ter o cuidado nesse período da pandemia, tá? Então, criança, jovem, adulto, tenham cuidado com o vírus. Use máscara sempre que for sair. Lave sempre as mãos com água e sabão, detergente, tá? Use o álcool 70. Tenha sempre o cuidado que nós vamos vencer essa luta. Tá certo? Não esqueça disso não. Passa para toda a família, que é muito importante termos essa preocupação. E para começarmos a nossa aula, nada mais interessante e importante do que você pegar o seu caderno e o seu lápis. Eu vou pedir para a produção abrir a imagem e eu vou dar alguns segundos. Tá? Não se preocupe, que eu vou dizer para vocês os principais pontos que vocês devem anotar, tá bom? Para que não exista erro. Ok, então vamos falar do que seria aquele século XIX, a Belle Époque, tá? Então, crítica, arte, cultura, um período em que estava havendo uma competição entre os países. Qual teria o melhor esportista? Quem se destacaria, né? Além dessa corrida cultural, né? Dessa concorrência, essa competição cultural, temos a competição de ser o melhor, de ser a potência capitalista de destaque. Então, por trás desse período de Belle Époque, onde existia criação da eletricidade, do telefone, do cinema, né? Também começava a ser intensificado o poder das potências. Para vocês terem uma ideia, de acordo com essa imagem aí, falamos sobre imperialismo e neocolonialismo. Primeiro momento, o que seria imperialismo, professor Flávio Alexandre? Imperialismo seria o nome dado a uma corrida capitalista das principais potências do século XIX. Elas iriam em direção a outros continentes, buscando matérias-primas, mão de obra barata, buscando sempre enriquecer. As potências como a Inglaterra, a Alemanha, a Rússia, né? Até os Estados Unidos aqui, eles estavam buscando sempre aumentar o seu poderio. Os Estados Unidos ficou voltado aqui para a América, mas lá na Europa, eles buscavam suprir a necessidade deles da ganância com países, aliás, com territórios, né, na África, na Ásia, principalmente. Passar para outra imagem e continuar com essa referência aí, né? Quais foram os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial? Bom, nessa imagem nós temos Otto von Bismarck. Otto von Bismarck. Tá? Ele seria um chanceler. Ele teria contribuído para que o território alemão aumentasse com um poder considerável. Então, a questão da diplomacia alemã estava sempre ali em destaque. Para vocês terem uma ideia, até um território que antes pertencia à França ficou sob o controle alemão. Era o território da Alsácia-Lorena. Em 1871 ficou sob controle alemão. Então a Alemanha, com a sua ganância, ela queria tomar posse. Agora, por que isso, professor Flávio?
Vou explicar para vocês. Coloca a imagem aqui, que essa merece uma atenção especial. Bom, pessoal, a Alemanha, diferentemente de outras potências, teria tido um desenvolvimento tardio. Para vocês terem uma ideia, a união dos reinos, né? A unificação da Alemanha ocorreu no século XIX, no início do século XIX. A Itália teria passado por isso também. Bom, o que é que podemos tirar daí? Que tanto a Alemanha quanto a Itália buscavam também recuperar o tempo perdido e conquistar mais territórios. Para isso, iria haver conflitos com a França, né? Iria haver conflitos diplomáticos contra a Inglaterra. Vamos dar prosseguimento. A França teria ficado irritado. Vamos abrir a imagem para eu poder explicar para vocês aí. Bom, vocês estão vendo o panfleto francês, La Revanche, né? Então, a França queria uma revanche contra a Alemanha. Ela queria que o território de Alsácia-Lorena voltasse para o seu poder. Professor Flávio, o que teria esse território? Sabe minérios, né? Como ferro, por exemplo, carvão mineral. Naquela época, o país que detivesse uma área dessa teria um desenvolvimento econômico bastante considerável. Bom, esse aspecto que eu vou falar agora com vocês é um aspecto de nacionalismos, tá? Preste bem atenção nesses dois pontos aí, tá? Movimentos nacionalistas. Professor, é para anotar no caderno? É sim. Não esquece de colocar o título Primeira Guerra Mundial, tá? Então, pangermanismo. Pangermanismo, pessoal, é a união dos povos germânicos, né? Dos povos alemães. Você pode ver até a cor aí, ó, né? Uma mulher segurando a bandeira da Alemanha. Então, os germânicos deveriam se unir com o intuito de ampliar sua dominação, ter um crescimento econômico. Então, aquele povo ali da Alemanha tinha uma pretensão de se unir à Áustria, né? E tinha uma pretensão de anexar um território chamado Bósnia-Herzegovina. A Bósnia. Só que tem um detalhe. Na região da Bósnia, tinha uma comunidade considerável de povos eslavos. Quem seriam os povos eslavos? Sérvios, croatas. Lá, eles queriam se unir. Eles queriam se unir também para criar a chamada Grande Sérvia, né? Então, vocês podem perceber que nós já temos esses dois movimentos nacionalistas de grande destaque. De um lado, o pan-germanismo, com a Alemanha à frente. Do outro lado, o pan-eslavismo, né? Com o pessoal, os sérvios ali. Então, por exemplo, os sérvios, eles tinham o apoio da Rússia, por exemplo. A Rússia, nesse período, estava dando os primeiros passos para promover um desenvolvimento industrial. Vamos estudar a Revolução Russa em uma outra aula. Mas os primeiros passos da Rússia, ela desejava que a produção escoasse pela Europa, chegasse até o mar Mediterrâneo, e para isso seria interessante que tivesse formado a Grande Sérvia, né? O objetivo, o sonho dos sérvios. Será que deu certo isso? Acho que não. Vamos ver mais adiante. Dando continuidade, nesse período, pessoal, acontecia o seguinte, antes de abrir o slide, presta atenção aqui no professor Flávio e anota essa expressão, tá? Paz armada. Bom, o que é isso, paz armada? Como estava para ter um crescimento econômico, diplomático, interesses territoriais, seria interessante que os países se unissem em alianças. Pois bem, foram formadas as chamadas Tríplice Alianças. Vamos abrir a imagem para que você entenda. Bom, essa primeira aí, a Tríplice Aliança, você vê que o início tem a Alemanha, né? Depois o Império Austro-Húngaro e a Itália.
como eu falei para vocês, a Alemanha tinha o interesse, tinha a pretensão de aumentar o seu território. Por quê, professor? Por vários motivos. Um deles, porque teria se unificado tardiamente. Outro, e bem importante, seria que a Alemanha, né, o território ali que já teria sido a Prússia, né, num período anterior, tinha o chamado Império Sacro Romano Germânico. Olha aí, germânico, Germans. Então, esse império lá, durante a Idade Medieval, detinha um controle sobre toda a Europa. A Alemanha tinha sido reduzida, então estaria na hora dela correr atrás do prejuízo e tentar voltar a ser uma grande potência. Tá bom? Bom, essa aí foi a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente. Os outros países que não gostavam nada da Alemanha precisariam se unir também. Então, podemos perceber a Inglaterra, a França e a Rússia. A Inglaterra, porque ela teria uma dominação na África e na Ásia considerável. A Rússia, vocês lembram bem, eu tinha comentado com vocês do poder da Rússia com a economia, que ela tinha interesse em fazer com que a economia desenvolvesse e precisava que existisse a grande Sérvia lá. Então, estaria apoiando a Sérvia. Tá? E a França, professor, na Tríplice Entente, a França estava com raiva da Alemanha. Lembra do revanchismo? Ela queria o território dela novamente. Ela queria o território chamado Alsácia. Lorena. Isso aí está bem fácil. O professor Flávio já falou várias vezes. Vamos abrir novamente a imagem para ler com vocês. A paz armada. Né? Si vis pacem para bellum. Bom, gente, isso aí era um provérbio latino, tá? Tem origem lá na Itália, cuja tradução literal seria algo como: se quer paz, prepara-te para a guerra. Descreve com perfeição o período da história europeia e mundial denominado paz armada. Uma época em que o mundo se preparava muito rapidamente para a tragédia da Primeira Guerra Mundial. Vamos abrir a câmera? Gente, existe linha de pensamento que diz assim, que a Europa seria uma panela de pressão e que a qualquer momento poderia explodir, tá? Poderia explodir. O que é que acontece então? Poderia existir existiam vários motivos para que isso viesse a ocorrer. Vamos ver alguns aí. Tá? Abre a tela, por gentileza. Bom, como vocês podem observar nessa tela, existe aí nessa imagem a gota d'água para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial. O estopim, o início da Primeira Guerra Mundial. Bom, nessa imagem preto e branco, essa primeira, né, a outra é uma charge, mostra o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando e a esposa dele, Sofia. Vocês podem ver aí, está mais em destaque. Ele teria ido visitar a região da Bósnia. Tá? E nessa região existia um conflito consideravelmente perigoso, que era os sérvios que não estavam aceitando a política de aliança que a Alemanha fez com a Áustria e essa, por sua vez, com a Bósnia e Herzegovina. Os sérvios estavam sendo humilhados. Era uma nação sem ter um Estado. Tá? Era um povo sem ter um Estado. Eles queriam melhorias. Um grupo de sérvios chamados Mão Negra. Isso aí é para quem assistia Jack Chan, desenho de Jack Chan. Tinha um grupamento lá chamado Mão Negra. É o mesmo nome, tá? Bom, nesse grupamento existia um grupo de estudantes, vamos colocar dessa forma. Entre eles, um chamado Gravilo Príncipe. Ele teria dado tiros no arquiduque Francisco Ferdinando
e na sua esposa. Vamos aumentar a tela e focar nessa charge aí, para eu explicar para vocês como aconteceu, tá? Na charge, no desenho aí. Veja só. O arquiduque Francisco Ferdinando, assim que começou o deslocamento, né, com a comitiva dele em direção ao representante do governo Borja, apareceu um dos estudantes, né, um dos criminosos, e jogou uma granada. A granada bateu nesse carro aí e não atingiu, porque ela pegou uma distância e quando explodiu, acertou parte da guarda. Tiveram ferimentos leves. O arquiduque Ferdinando ficou muito irritado. Eles então mudaram o deslocamento da comitiva. Só que algo deu errado. Porque justamente o assassino, que, segundo uma linha de pensamento histórica, não esperava que houvesse esse deslocamento, né? E quando ele percebeu, estava indo em direção a ele. Então ele sacou a arma e acertou tiros. No momento, disseram que o arquiduque viu a esposa sendo alvejada e teria dito: Sofia, não morra. Mas ele teria sido alvejado também, teria perdido a vida. Essa ocasião teria sido a responsável pelo grande estopim da guerra. Olha a imagem do Gravilo Príncipe aí, pessoal. Tá? Ele se considerava um herói, em nenhum momento ele teria se arrependido. Tá? Ele teria dito que estaria representando o governo sérvio, os interesses dos sérvios. Mas isso aí foi a Primeira Guerra. Bom, pessoal, começa a haver o seguinte: a Alemanha decreta uma guerra, né, decreta guerra contra a Sérvia. Por sua vez, a Sérvia tinha um apoio da Rússia, né? Vai ficar contra a Alemanha também. Do outro lado, a Inglaterra fica contra a Alemanha. Lembram da Tríplice Aliança? Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália de um lado, e a Tríplice Entente do outro. Inglaterra, a França. Tá certo, pessoal? Esses dois aí, ó, que se destacaria bastante, sem contar com a Rússia. A história desse período da guerra, ela é tida como uma guerra de fases. Vamos abrir a imagem novamente para eu explicar para vocês. Num primeiro momento, numa primeira fase, nós temos a Guerra de Movimento, 1914. O que seria isso, professor Flávio? Seria todas as tropas se deslocando para o teatro de operações. Futuramente, as pessoas que forem ser militar saberão esse significado aí. O teatro de operações é onde a guerra de fato acontece. Num segundo momento, seria a guerra de posição ou de trincheiras. Bom, gente, só os alemães fizeram trincheiras? Não, tá? Os ingleses fizeram trincheiras, franceses. E as trincheiras, vocês vão ver aí na imagem, tem toda uma história sobre ela, tá certo, pessoal? A dificuldade que era ficar ali com chuva, com sol, se levantasse poderia levar um tiro, né? Vou explicar daqui a pouquinho. E a Segunda Guerra de Movimento faz a final. É nesse momento que entram com mais intensidade os países e vão cercando o teatro de operações, né? Os Estados Unidos, lá no finalzinho, 45 do segundo tempo, teria entrado também, tá certo? Mas, enfim, a Alemanha, ela teria perdido a guerra. Olha as trincheiras que eu comentei com vocês aí. Os soldados, eles ficavam nessas trincheiras por dias e dias. Se alimentavam nas trincheiras, poderia levar tiro, né, em qualquer movimento falso. De vez em quando, um saía com a trincheira, e quem é militar sabe que a arma na época colocava-se uma baioneta para atingir ali o inimigo, né, quando ele não conseguia, se chegasse muito próximo,
ele poderia matar o inimigo. E a trincheira serviria para se alimentar, serviria para ficar com todos os cuidados ali, pessoal. Então imaginem, aviões nessa época circulando, né? Voando, aliás, e passando perto. Lembrando que os aviões nessa época, a boa parte do material dos aviões era feito de madeira e tecido, viu? Ô professor, madeira e tecido, sim, só uma outra estrutura de ferro. Ô professor, então, esse avião poderia se quebrar lá no ar durante um voo? Sim, acontecia muito isso, né? Foi utilizado em guerra, professor, o avião? Sim, gente, pela primeira vez. Tá? Então houve uma grande mudança. Essa guerra, ela teria provocado mudanças também em vários aspectos sociais, políticos e econômicos. Para vocês terem uma ideia, as mulheres, elas passam a participar do mercado de trabalho, não é uma quantidade considerável. Por quê? Boa parte dos homens estavam nas guerras. Então, jovens que mal tinham experiência da vida teriam ido para o campo de batalha. E tudo porque interesse dos grandes, interesse dos poderosos, interesse da Alemanha. Para vocês terem uma ideia, foi na Primeira Guerra Mundial que houve um aperfeiçoamento na medicina. Por quê, professor? Porque começaram a fazer cirurgias de imediato, cirurgias de risco que até então não tinha tanta praticidade. Ô professor, podemos até falar da fisioterapia? Sim, quem futuramente for fisioterapeuta vai estudar que começou nesse período, né, de uma forma bem mais intensa essa profissão. E outras criações que foram resultados do momento da Primeira Guerra Mundial. E a Alemanha, professor? Como foi que ficou, professor Flávio, a Alemanha? Bom, nesse slide aqui, né, vocês podem perceber o Tratado de Paz, mais conhecido como Tratado de Versalhes, impondo duras críticas à Alemanha. Nesse período, durante o finalzinho lá, começa a se destacar uma pessoa que vai fazer muita diferença na Segunda Guerra Mundial. Adolf Hitler. Ele vê que a Alemanha teria sido humilhada, porque os alemães consideram o Tratado de Versalhes uma humilhação, e começa a toda uma caminhada para a Segunda Guerra Mundial. Então vocês viram hoje que a Primeira Guerra Mundial teria sido causada por vários motivos. O principal motivo deles teria sido a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Vocês viram também que existia uma necessidade de a Europa ela dominar. E essa dominação resultou na morte de milhares de pessoas. Bom, ficamos aqui com a história da Primeira Guerra Mundial com o professor Flávio Alexandre. Até a próxima, pessoal! Ao sertão, Pernambuco passa por aqui. A TV Nova tem compromisso com a educação e cultura, com uma programação 100% digital. É mais informação, mais esportes, mais entretenimento para você e sua família. Somos afiliada à TV Cultura,
reconhecida por entidades internacionais com o melhor conteúdo educativo no Brasil e no mundo. TV Nova. Mais educação e cultura. Achar que alguém por perto está fazendo algo que não é certo, tipo fingir ser amigo e fazer maldade contigo, como te tocar, olhar, fotografar ou se mostrar. E se disser que se você contar não vão acreditar, não importa quem seja, se proteja, ouça bem, gritar, correr, contar ou discacem. A culpa não é sua, ouça bem, gritar, correr, contar ou discacem. Eu disco sem, eu disco sem, eu disco sem. O Festival Bonança do Sertão ao Litoral estreia a primeira apresentação online depois de 7 edições presenciais. A ideia é reunir a comunidade sertaneja de Pernambuco e do Brasil em torno das manifestações culturais no interior do estado. É um projeto que busca trazer toda a lírica e toda a riqueza da cultura do sertão. Os sertanejos que vivem fora de sua terra natal vão poder se reencontrar na música e na poesia. Além disso, atividades formativas vão integrar a programação. A gente está trazendo uma atividade formativa para você que quer aprender, que você quer melhorar a sua declamação, a como rimar, a como fazer um repente. Então a gente tem essa atividade também, esse conteúdo vai estar disponível para vocês. O evento conta com uma roda de conversa com Cida Pedrosa, poeta que recentemente foi a vencedora do Prêmio Jabuti de Literatura, o cordelista Jorge Filó, a professora Aidé Camelo e a cordelista Suzana Moraes, que aproveitou para dar uma palhinha da poesia sobre o sertão. Meu sertão de beleza é rodeado, um poema que a minha alma canta. A riqueza natural a mim encanta, tem um brilho que jamais é fustigado. De encantos, ele é sempre aclamado, sangue quente vem pulsar aqui na veia e que prende a nós todos numa teia de um elo que não pode ser quebrado. Pois assim, ele é sempre relembrado em canções, poesias magistrais que remetem a fatos geniais de um povo sempre forte, o sertanejo, que percorre essa vida num cortejo tão serenos que se tornam triunfais.
O espetáculo ainda terá um suporte de acessibilidade para deficientes auditivos, com a presença de intérpretes de Libras participando da ação formativa e dos 2 recitais da Poética Nordestina. Quem apresenta o espetáculo é Tony Oliveira, neste sábado, às 16h, pelo canal do youtube.com/Bienal Pernambuco. Olá pessoal do EJA, professor Flávio, História. Então, vamos buscar conhecimento? Bom, o que é história? É justamente sobre esse contexto que vamos trabalhar hoje. História não é apenas para decorar. Aliás, não é para decorar história, é para aprender. É para que a informação se transforme em conhecimento. E você saiba não só através de documentos, mas de imagens, resgatar um pouco do passado. A história, ela serve para que conheçamos o que o homem fez no passado, para entendermos o presente. E é a partir de imagens, a partir de comportamento, de hábitos, de tradições, que entendemos o que teria sido os nossos antepassados. Vamos abrir a imagem e começar essa jornada? Abra a imagem, por gentileza, para que vocês entendam o que realmente é a história. Então vamos lá. Essa imagem é uma pintura rupestre. Você diz, o professor Flávio, então lá na pré-história, os homens que viviam nas cavernas, eles já faziam os registros? Sim, fazia todo o registro. Tinha um cuidado, né? Não se sabe ao certo o que significava, qual o motivo ali. Alguns pensadores, alguns historiadores dizem que seria para registrar o dia dele, né? Outros dizem que essas pinturas seriam um futuro, assim, o que iria acontecer, né? Ou então o êxito que eles iriam ter, né? Na caçada futuramente. É um registro histórico. Isso porque o homem é um agente da história. Vamos voltar a câmera para mim agora. Você, aluno, vai saber o que significa a história, né? Você vai compreender tudo que aconteceu no passado. Vai ter a sua própria conclusão. Obviamente, de acordo com as imagens encontradas, com os textos, né? Para você ter uma ideia, o historiador, ele se depara com várias situações, ele vê documentos, ele vê materiais, ele vê as roupas da época, os costumes, os hábitos, para poder chegar à conclusão. Houve uma época da história que o homem só se baseava, só dizia que era verdade se ele tivesse em posse de algum documento. Isso aí era lá no século XIX, tá certo, gente? Então, eles diziam, realmente isso aconteceu porque está escrito. Mas calma, sabemos que durante toda a história da humanidade
só quem tinha o domínio da escrita eram as pessoas mais ricas, as pessoas mais poderosas. Aí o professor Flávio pergunta, mas espera aí, e aquele povo que não sabia escrever? Como é que a gente vai ficar sabendo da história deles? Por isso que, para você resgatar a história, existe toda uma série de contextos que você deve analisar. Tá? Por isso, como eu falei logo no início, história não é para decorar, tá bom? Não decore história. Aprenda a história. E você vai entender quais foram os caminhos que levaram a humanidade até chegar nesse ponto que estamos hoje. Vocês podem até perceber, poxa, o professor Flávio está de máscara. Sim, estamos vivendo período de pandemia. O mundo já teve, né, várias situações dessas. Todas foram superadas, tá bom? Vamos passar para o próximo slide e continuar estudando o que é história. Então, fica a pergunta então, o que é história? Vamos ver por todos os meios para tentar entender de fato o que é essa ciência. Tá? Bom, vamos abrir a imagem, pedir para a produção e eu poder explicar para vocês. Vocês podem observar que nessa imagem é uma imagem da Grécia Antiga, chamada de discóbolo. Né? O homem com um disco, ele está para arremessar o disco. Disso aí, nós tiramos várias conclusões daquela sociedade. Né? Tiramos conclusões históricas daquela sociedade, parte delas. Quais, professor Flávio? Em primeiro lugar, podemos perceber a prática da atividade física. Né? O homem ele tem desenvolvido os músculos, ele está fazendo uma prática. Né? O homem ele foi muito bem... essa escultura ela foi muito bem elaborada, então já podemos tirar também que eles eram excelentes escultores, tá? E que ele dominavam. Que vocês podem perceber que ele está inclinado, a estátua ela está inclinada. Então, fazendo uma comparação com civilizações mais antigas, como no Egito, eles ficavam, né, em forma fixa, rígida, olhando para frente. Então, os gregos eles já tiveram essa característica. Então, veja que importância, né, uma estátua nos traz sobre aquele povo. Praticava esporte, valorizava o desenvolvimento do corpo humano, valorizava as artes. Veja bem que tirei essas conclusões sem documento algum, olhando apenas para uma estátua. Vamos passar para o próximo slide. Então, tá. Na definição, o que é história? Tá certo? Vou pedir para abrir novamente para que vocês de casa possam ler, tá? Vamos ler com o professor Flávio Alexandre. Vamos lá. O que é história? É chamado de história o conhecimento que estuda as ocorrências do passado. Tudo que aconteceu no passado. Os historiadores definem essa ciência de alguns modos distintos, diferentes. Há uma linha de pensamento que acredita que a história estuda, na realidade, a ação dos seres humanos através do tempo, investigando seus comportamentos e suas consequências. Voltem para mim aqui, por gentileza. Pois é, perceberam? Vai estudar tudo que o ser humano fez, comportamento, as consequências. Vai procurar compreender o que significou a cultura de cada sociedade. Né? Para vocês terem uma ideia, nós somos formados por matrizes, né? Então temos matriz indígena, matriz europeia, matriz africana, cada uma com a sua história, e mesclou, né, todo um conjunto cultural aqui nesse nosso território. Então, foram modificados hábitos, foram modificados costumes que transformaram hoje o Brasil no que é uma sociedade bastante diversificada, bastante rica
culturalmente. Vamos para o próximo slide. Vou pedir para abrir a tela. Acompanhem com o professor Flávio. Gente, essa imagem é do historiador Heródoto. Ele é considerado um dos primeiros historiadores, né? Ele vivia na Grécia. Ele dizia que o homem, ele era o responsável pelo seu destino. Sim, Heródoto, naquela época em que os gregos acreditavam em vários deuses, teria chegado e teria dito: o homem é responsável por tudo que acontece, todas as consequências. Então, os deuses, professor, segundo Heródoto, não iriam interferir na vida do homem? Bom, pessoal, ele deixava bem claro isso aí. O homem coloca determinada atitude, faz determinada ação. As consequências que vêm dessa ação é devido ao que ele fez, que o homem fez. Esse historiador, ele não teria ficado apenas na Grécia, não. Ele teria andado por boa parte do continente europeu. Teria passado pelo norte da África também. Teria observado como os egípcios, que ficam lá no norte da África, eles trabalhavam a agricultura. E teria dito uma célebre frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito é um presente do Nilo, do rio Nilo. Então ele viu que o homem trabalhando, né, ele conseguia de forma bem gradativa promover um progresso, né, aproveitando da riqueza do rio. Vamos para o próximo slide. Até agora vocês viram sobre o que é história. Estamos estudando o que as várias civilizações fizeram no passado. Estamos também tentando entender o porquê das ações. Vimos, até o momento, que o homem ele é agente da história. Ele promove mudanças, transformações. E veja só, não só é homens importantes, reis, generais, que poderemos considerar como agentes da história, mas todo ser humano. A partir do momento que você nasce, você modifica a vida dos seus pais. A partir do momento que você nasce, você acaba por transformar, por promover um caminho diferente dos teus pais. Então você também faz história, tá? Bom, vamos passar para o próximo slide agora. Vamos analisar. Vamos abrir a tela, por gentileza, produção. Isso, professor Flávio, já sei. Isso aí é a pirâmide do Egito. O que significaria, professor, uma pirâmide? Bom, pirâmide ela é datada de mais de 2000 anos, lá no Egito. Para alguns historiadores, ela significaria os raios do sol tocando na terra. Existem linhas de pensamento que diz também que uma pirâmide iria reforçar a ideia do poder dos egípcios. Ora, veja o tamanho do camelo, né? Então, a pessoa que vem de longe, o homem pequenininho ali, ela olha aquela grandiosidade arquitetônica. Então, o que passava na cabeça de uma pessoa que estivesse andando nesse momento, naquela época? Que povo, que poder é esse, né? Que questão religiosa envolve. Então, olha o respeito, pessoal. Então, seria através da construção de grandiosas arquiteturas que o homem na antiguidade demonstrava o seu poder. Hoje, vários estudos, vários arqueólogos vão nessa área do Egito e fazem escavações nas pirâmides. Existem pirâmides, para vocês terem uma ideia, que contêm entre as câmaras lá tesouros do faraó, né?
professor, normalmente vemos apenas 3 pirâmides. Bom, gente, vou fechar a imagem e vou pedir para que venha até mim aqui para explicar para vocês. Tá? Essas pirâmides que vocês normalmente veem no livro é referente a um antigo império do Egito. Tá? Antigo Império Egípcio. Referente a 3 faraós. Tá certo? Esses 3 faraós, é tudo com Q, o nome deles, viu, gente? Kelps, Kefren, esse último é Miquerinos. Esses 3 faraós, eles eram de tão importância que fizeram as pirâmides enormes para que as pessoas que passassem respeitassem e já tivessem uma ideia, né, do poder político, do poder econômico, do poder religioso que teria esse faraó. Ah, e uma curiosidade. Sabe o que é que significa a palavra faraó? Casa grande. Tá? Casa grande. Por quê? É ele que abriga, é ele que acolhe. Obviamente existia um respeito muito grande. Ninguém poderia olhar nos olhos de um faraó. Então, o professor Flávio, seria através dos monumentos, através das escrituras, dos desenhos, né, que pode-se resgatar uma ideia dessas personalidades do passado? Sim, exatamente. Vamos para o próximo slide. Ok, eu vou pedir para a produção novamente abrir a imagem e eu poder explicar para vocês, tá? Olha só, o nome dessa imagem, ela é o Tribunal de Osíris, tá certo? Esse Tribunal de Osíris, ele mostra que esse com cara de chacal aí, né, estaria levando essa pessoa de branco em direção a uma balança. Nessa balança seria pesado o coração dessa alma que já teria partido, tá, gente? E essa alma teria que ter um peso igual ou mais leve que uma pena. Se tivesse mais pesado, é porque ele estava carregado de pecados. Ô, professor, quais pecados? Por exemplo, não teria pago impostos, tá? Vocês estão percebendo perto da balança um outro com cara de chacal, né, fazendo a medição, e um outro com uma cara de jacaré, chamado Tote. Ele estaria ali para para devorar aquele que tivesse carregado de pecados e que o coração fosse muito pesado. Em outro momento, vocês percebem essa pessoa, já que o coração dele foi leve, sendo levado a esse senhor que estaria sentado, né? Esse senhor seria Osíris, Deus da vida e Deus da morte. Veja como através de um quadro estamos resgatando a história egípcia. Aliás, parte da história egípcia. Então, vocês podem observar que essa imagem trabalha a história de Osíris, o Deus, como eu falei, da vida, o Deus da morte. Olha o respeito que se tinha. E, mais uma vez, para resgatar o significado, o uso de imagens. Professor Flávio, o senhor falou que em determinada época só utilizavam documentos. Agora eu estou entendendo, professor Flávio, que também podem fazer uso de esculturas, pode fazer uso de qualquer objeto, até de roupa. Né? Então, a história ela vai sendo contada de forma bem gradativa. Vamos passar para outro slide. Tá? Como era a história na Idade Medieval? Vou pedir mais uma vez para abrir essa imagem aí. Tá? Bom, na aula de hoje vocês estão aprendendo o que é a história, como resgatar a história. Esse exemplo é de resgate da história da Idade Medieval. Então vocês podem ver, né, pessoas mortas, a morte presente em várias localidades, né, pessoas em caixões. Então, um local de caos.
E realmente, na Idade Medieval, era povoado o medo, povoava-se a insegurança, né? Então, quem estivesse tendo um comportamento discordante com a igreja era chamado de bruxo, né? Era chamado de herege, estaria totalmente errado e iria, consequentemente, para o inferno. Veja como estamos resgatando a história a partir de uma obra de arte. Vamos passar para um próximo slide. Através de uma imagem, vamos resgatar a história da Inglaterra. Poxa, professor Flávio, então é fácil aprender história a partir do momento que conseguimos resgatar por meio de imagens. Fica bem melhor dessa forma. Vamos lá então. Esse aí é o chamado Henrique VIII. Ele era rei da Inglaterra, tá certo? Ele teria imposto o chamado absolutismo, né, de forma oficial. Teria fortalecido os poderes dele com um ato de supremacia. Teria criado a igreja anglicana. Veja, através de uma imagem, vocês podem perceber que a roupa dele, a forma dele se vestir, denota poder. Vamos para a próxima. Na próxima imagem nós temos o rei Luís XIV, né? O rei da França. Esse rei, ele usava uma expressão francesa, l'état-moi. Essa expressão francesa dizia, o Estado sou eu. Tá certo? Então, ele confundia o poder dele com o poder do Estado. Então, veja quantas informações podemos retirar, né, de uma imagem. Claro que você teria que ler também para complementar. Mas eu quero falar para vocês que todos esses pontos foram pontos que você não precisa decorar, e sim aprender. É a melhor forma de obter o conhecimento. Passar para o próximo slide. Grandes navegações, né? Vamos ali observar a bandeira da Inglaterra. Então, se você olha para um quadro desse, quais são as informações que você retira? Que a Inglaterra estava ganhando os mares, a poderosa dos mares, que estaria chegando em várias localidades, né? Então, houve um aumento econômico da Inglaterra, né? Tanto é que é a primeira na Revolução Industrial, é a pioneira. Percebo como é fácil resgatar a história. Um ponto importantíssimo sobre o resgate histórico é você não se deixar levar pela tua visão atual. Você tem que tentar se encaixar com o que você via, aliás, como se você estivesse naquela época, né, numa cultura totalmente diferente da nossa. Tá bom? Bom, uma carta, tá certo, pessoal? Veja, então um documento. Esse documento é da primeira metade do século XIX. Como eu falei para vocês, antigamente resgatavam apenas o que tinha no documento. Os historiadores diziam, só é verdade o que está escrito. E o que é errado, né? Hoje em dia, os historiadores, eles fazem uso de vários meios, né, para se observar o que é certo e do que não é. Tá bom? Bom, pessoal, essa imagem já mostra crianças, tá certo? Então, a criança na idade moderna, vocês podem ver que uma criança ela se vestia praticamente igual a um adulto. Professor Flávio, peraí, se ela se vestia como um adulto, a definição de infância era diferente, era. Criava-se a criança desde cedo para ela ser um adulto, né? Cheio de exemplos, cheio de virtudes. A parte da infância, da brincadeira, muitas vezes era abolida por várias famílias. Bom, e a criança na atualidade? Se fosse daquela forma, seria muito restrito, né? Então as crianças todas ali, né, buscando crescer sem aproveitar as fases da infância. Vocês perceberam que a história ela consegue fazer comparações do passado com o futuro, com o que acontece na nossa atualidade. Mas hoje sabemos que os jovens têm acesso à internet, têm acesso a informações
que há décadas anteriores não tinham. Então a história é isso. Ela muda todos os aspectos. É estudado, é verificado e vê qual o melhor comportamento a seguir. Era isso que a humanidade deveria fazer. Então, ficamos por aqui. Até mais com História com o professor Flávio Alexandre. Tchau, tchau. Ao sertão, Pernambuco passa por aqui. A TV Nova tem compromisso com a educação e cultura, com uma programação 100% digital. É mais informação, mais esportes, mais entretenimento para você e sua família. Somos afiliada à TV Cultura, reconhecida por entidades internacionais com o melhor conteúdo educativo no Brasil e no mundo. TV Nova. Mais educação e cultura. O primeiro hospital especializado em casos de Covid-19 no Recife completou 1 ano de atendimento. A informação foi divulgada pelo governador Paulo Câmara, que ressaltou que a capacidade de atendimento da unidade está acima da média prevista. De acordo com o governador, o projeto inicial era de que o hospital de referência oferecesse 100 vagas de UTI e 130 de enfermaria. Hoje são 300 leitos ao todo, sendo 140 de terapia intensiva e 160 de enfermaria. A unidade está localizada no bairro de Boa Viagem, na estrutura do antigo Hospital Alfa, e atende atualmente pacientes de 116 municípios pernambucanos, além de pessoas vindas de outros estados. É um dos maiores hospitais do país com atendimento exclusivo para pacientes com o novo coronavírus. Com um grande esforço da nossa Secretaria de Saúde, o apoio da iniciativa privada com doações e o trabalho de uma equipe engajada, mais de 4.000 vidas foram salvas. Você sabia que o coronavírus pode ser prevenido? O coronavírus teve origem na China e vem se espalhando de forma rápida e devemos tomar cuidados com alguns hábitos de higiene. Primeiro passo: a recomendação de qualquer doença que se dissemina pelo ar, manter distância de pessoas que apresentem sintomas como tosse, coriza e febre. Segundo passo: caso esteja muito gripado, espirrando e com coriza, as máscaras podem lhe auxiliar para que não ocorra contaminação no ambiente. Terceiro passo: mantenha suas mãos sempre limpas, lavando-a de 3 em 3 horas. Não entre em pânico, mas leve a sério. Você pode ser jovem e saudável, mesmo assim, precisa se prevenir. O vírus pode ficar incubado por até 14 dias e a maioria das pessoas infectadas não tem sintomas ou passam por uma doença leve e se recuperam. Mas elas se tornam transmissoras. Proteja o próximo e a si mesmo. Vai dar tudo certo.
falar hoje sobre revoluções inglesas. Bom, essa imagem que vocês estão vendo, ela é muito conhecida na atualidade. Sempre está nos jornais, não é isso? Pois bem, é a Rainha Elizabeth II. Vou pedir para abrir a imagem e falarmos um pouquinho dessa história. Bom, vocês estão vendo a imagem da Rainha Elizabeth II, né? A monarca, que aparece em todos os jornais, é uma figura pública muito famosa mundialmente, tá bom? Existe toda uma história da Inglaterra, como ela se transformou numa monarquia parlamentar, numa monarquia com poderes limitados. E é justamente esse ponto que a aula de hoje vai tratar. Aqui na introdução tem assim: a Revolução Inglesa foi um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreram na Inglaterra, Escócia e Irlanda entre 1640 e 1688. Uma dica do professor Flávio: esse período aí é referente à primeira metade do século XVII, 1640, e 1688, a segunda metade do século XVII, tá? Não esquece disso. Essas revoluções marcaram a ascensão da burguesia. Professor Flávio, o que é a burguesia mesmo? A burguesia seria um grupo de pessoas que viviam no comércio. Eram os chamados burgueses, capitalistas. Então, sim, é a ascensão do grupo capitalista. E consolidaram a monarquia parlamentarista na Inglaterra. É justamente sobre isso que vamos falar. Antes, um rei, ele tinha poderes ilimitados. Agora, ele tem que ter o seu poder limitado. Isso foi decorrência de várias revoluções, inclusive na Inglaterra. Ah, professor, então a Rainha Elizabeth, ela tem pessoas que ficam à frente da política? Sim, tem sim. Tem um parlamento inglês. O governante da Inglaterra, né, o que dá as cartas ali, o que orienta a rainha, no caso é um chamado primeiro-ministro. E a rainha fica de forma simbólica, né, claro, autorizando também, tendo ciência do que está acontecendo com a nação. Vamos agora para o próximo slide. E aí, estão felizes? Né? Estão conhecendo a história da Inglaterra, né? Então, a Inglaterra, pessoal, que teria inicialmente começado com um rei chamado João Sem Terra. Professor, um rei chamado João Sem Terra? Sim. O pai dele teria dividido as terras e ele teria ficado sem. Então, João Sem Terra. Com o passar do tempo, houve uma mudança, né? E de forma gradativa foram aparecendo. Aliás, os sucessores que foram aparecendo foram concentrando poderes nas próprias mãos. O que é que nós temos então? Nós temos nessa imagem o Palácio de Buckingham. Normalmente é falado muito nos jornais. Vamos abrir a imagem. Ok, pessoal, veja só. É muito comum o pessoal ver o palácio sendo divulgado quase que diariamente. Tudo que acontece lá na Inglaterra, né? Então tem como referência o palácio. Para vocês terem uma ideia, muitos estrangeiros, muitos visitantes, até brasileiros, quando vão lá, eles passam em frente ao palácio e vão assistir à troca da guarda real, que é todo um momento histórico para fazer brincadeira, mas ele não pode perder a sua autoridade, né? Que é demonstrada por meio da seriedade nos olhos. Tá bom? Então, professor, isso tem a ver com toda a história inglesa. Isso teria a ver com o poder do rei? Com o poder absoluto? Sim, né? Se ele está lá na frente do palácio de Buckingham, ele está representando a autoridade. Ele está representando a realeza. Então, nada mais correto do que passar a formalidade, né? A seriedade da função. Vamos para outro slide. Bom, pessoal,
na Inglaterra, e assim como qualquer outro país, qualquer outro estado, tem que existir uma Carta Magna. Bom, nós temos a Constituição, né? A Carta Magna, lá na Inglaterra, ela serviu para limitar os poderes do rei. O rei, ele não poderia abusar da sua autoridade. Tá certo que alguns reis, né, ou a grande maioria deles, antes de acontecer uma revolução chamada Gloriosa, desrespeitavam, né? Porque uma Carta Magna, uma Constituição, ela dá muito poder ao legislativo, dá poder ao legislativo. Então, o que é que acontece? Acontece que esse poder, ele vai sendo coordenado juntamente com o rei. Assim impede que o rei abuse a autoridade. Vamos passar para o próximo, então. Tá? Abre a tela, por gentileza, produção. Bom, nessa imagem, vocês podem perceber que existe um rei, né, assinando ali, ó, a Carta Magna, né? Existem os cavaleiros ao lado, né, representantes da igreja, e a intenção seria o quê? A intenção seria trabalhar em conjunto. E por que isso, professor? Porque só assim a nobreza que estaria ali iria ter direitos, né? Iriam ser preservados. Os religiosos também ali, eles teriam uma segurança maior e o rei estaria reconhecendo a liberdade de todos os outros. O rei estaria reconhecendo também que seu poder, de certa forma, seria restrito. Bom, quando falamos da história inglesa, do absolutismo, nós temos que falar do rei Henrique VII. Né? Eu coloquei primeiro rei Tudor, ele é de destaque, pessoal. Para que vocês tenham uma ideia, ele deu início ao absolutismo inglês. Professor Flávio, o que seria o absolutismo? Vou pedir para fechar a imagem e voltar aqui para mim para explicar para vocês, tá bom? Absolutismo seria um poder ilimitado do rei. Então, professor, o rei poderia abusar da sua autoridade? Sim, para vocês terem uma ideia, existiam, na época, filósofos que defendiam essa autoridade do rei, que nós vamos ver numa próxima aula. Mas, por exemplo, existia um filósofo chamado Thomas Hobbes, e ele falava que existia necessidade do rei ter o poder centralizado, porque iria haver uma organização da sociedade. Existia outro filósofo também, chamado Jacques Bossuet, que falava do direito divino dos reis. E muitos reis, eles se aproveitavam dessa questão. Porque se ele está lá, autorizado por Deus, ninguém poderia questionar. Vamos abrir a imagem novamente. Pois bem, o rei, sobre a autoridade de Deus, governava. Tinha todo um respeito, existia toda uma peculiaridade no ato de governar. E sim, a hora que ele quisesse mudar a legislação, ele iria fazer isso. Obviamente que muitos reis abusaram da autoridade. Muitos reis foram além disso aí. Esse que vocês estão vendo agora é um exemplo. Ele era o chamado Henrique VIII. Ele oficializa o absolutismo na Inglaterra. Como assim, professor Flávio? Explique. Bom, gente, o rei, ele queria casar novamente, porque a esposa dele não estava dando um filho homem. E ele queria se separar. O Papa não autorizou, né? O Papa não autorizou. O que foi que o rei fez? Ele, usando da prerrogativa de que ele era o poder na Inglaterra e que o Papa estaria interferindo no poder, ele corta relações com a Igreja Católica.
de certa forma, criando a igreja anglicana. Aí ele pôde se casar novamente. Além de criar a igreja anglicana, ele teria fortalecido o seu poder, né, com o chamado absolutismo. Tá, gente? Era o ato de supremacia. Bom, olha aí, na imagem, vocês podem ver a definição, tá, do ato de supremacia e a criação da igreja anglicana. Vamos ler com o professor Flávio. Vamos lá. O ato de supremacia foi uma espécie de lei criada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII, em 1534, pelo qual ele se tornou o chefe supremo da Igreja Católica. Tá? Perdão, chefe supremo da Igreja Anglicana. Igreja Anglicana. Lá ele que escolhia quem seriam os dirigentes das igrejas. A Igreja Anglicana, no reinado de Henrique VIII, o Estado tinha controle sobre os cargos religiosos, nomeando padres, bispos, cardeais. Nesse período, as relações entre Henrique VIII e a Igreja chegavam ao seu fim quando o Papa se negou a anular seu casamento com Catarina de Aragão. O que eu expliquei para vocês? Ele queria se casar, ele queria anular o casamento. O Papa não quis. O que Henrique VIII fez? Criou a igreja. Qual foi a igreja? Anglicana. Vamos lá então. Dos 5 filhos que teve com Catarina, apenas uma menina havia sobrevivido. Pessoal, naquela época era muito comum as crianças morrerem por infecções respiratórias, por tuberculose, pneumonia. Né? A medicina não era desenvolvida como é hoje. Vamos para o próximo slide, para a próxima imagem. Bom, lembra na primeira imagem que tinha Elizabeth II? Essa imagem agora é de Elizabeth I. Né? Gente, Elizabeth I, filha de Henrique VIII, ela foi a governante por um bom tempo. Ela fez com que a Inglaterra tivesse um desenvolvimento econômico considerável. Podem perceber na imagem algumas características. Por exemplo, ao lado dela tem uma coroa, né, mostrando ela ser da realeza. Lá atrás, na imagem, tem de embarcações. Tá? Então, existiram conflitos na época entre nas grandes navegações? Sim. Do outro lado também embarcações com tempestades. Então, falamos de, durante as viagens, serem viagens de muito problema climático, né? Tempestades e tal. Muitas vidas foram ceifadas. Falamos de pirataria também. Sim, falamos de pirataria. E é um dos próximos pontos que iremos comentar. Tá bom? Bom, a Inglaterra ela se transformou na rainha dos mares nesse período de Elizabeth. Por quê, professor? Professor Flávio, qual seria o interesse? Metais preciosos, ouro, pratas. Né? A Inglaterra, de vez em quando, se deparava com conflitos contra os espanhóis. Muita carga de metais preciosos foram roubados. Então, como vocês podem ver, volta aqui para a minha imagem agora, passar para vocês. Professor Flávio, então, a Inglaterra enriqueceu nessa época com metais preciosos de outras localidades? Também. Tá certo? Também. Professor Flávio, é verdade que a Inglaterra entrou, né, por meio de seus navios, né, que representavam ali o poder inglês, em confronto com navios e roubaram ouro, roubaram metais preciosos? Sim. Então, era uma época, pessoal, das grandes embarcações, das grandes navegações. Vou pedir para abrir a imagem para vocês. Então, era muito comum todo o Oceano Atlântico, né? Somente na região norte,
as embarcações inglesas passarem, irem de portos em portos. Para vocês terem uma ideia, foram criadas chamadas Companhia das Índias, tanto ocidentais quanto orientais. A Inglaterra tinha um poder imenso, considerável no mar. Mas a pergunta que muitos alunos me fazem é: professor, os piratas, eles existiram de verdade? Bom, pessoal, existem lendas que chegam até nós, como por exemplo essa do pirata Barba Negra. Sim, apontam estudos que ele realmente teria existido, teria morrido no final do século XIX, tá certo? Ele teria sido atacado. Ô professor, então é verdade aquelas cenas que tem nos filmes, que os piratas saíam e enterravam os tesouros em determinada ilha? Sim, acontecia isso também, né? Quem já não assistiu Jack Sparrow, Piratas do Caribe? Então era muito comum eles enterrarem. Mas por que eles faziam isso, professor? Porque, veja, eles poderiam se deparar com a embarcação de algum outro país mais potente, né, como a Espanha, Portugal, né, a própria Inglaterra. Poderia se deparar e perder todo o ouro. Então eles pegavam a ilha, deixavam o tesouro lá e seguiam. Porque se por acaso acontecesse deles forem pegos, eles teriam como se safar, né? Eles teriam como se salvar. Vamos usar assim essa expressão. É interessante como a história ela mostra o que acontecia nos mares nessa época. Então era roubo que existia? Sim. Até reis estariam por trás? Sim, nós vimos, não é, que realmente existia isso. Próximo slide. Bom, pessoal, quando falamos de William Shakespeare, falamos da história da época em que viveu a rainha Elizabeth, tá certo? Então eu vou explicar para vocês um pouco mais de William Shakespeare. Quem nunca ouviu a expressão ser ou não ser? Eis a questão. Quem já não ouviu a peça ou filme Romeu e Julieta? Macbeth, Sonhos de uma Noite de Verão, né? Para vocês terem uma ideia, Shakespeare, ele é da época da Rainha Elizabeth. Ela deu ordem para que fosse criado um teatro que até hoje é conhecido, elisabetano, tá certo? Então, era uma influência renascentista que teria chegado na Inglaterra e que teria William Shakespeare como o ápice, né? Um exemplo. Muito bem, nós estamos falando da história da Inglaterra. Estamos falando do absolutismo. Nós vamos ver o que teria ocorrido um pouco mais adiante, tá certo? Vamos ver o que teria ocorrido um pouco mais adiante. Mas vamos lá. Primeira característica. Vamos dar uma revisão. Falamos do absolutismo. O poder absoluto do rei. O rei poderia, com a sua autoridade, mandar e desmandar. Falamos também que existia uma dinastia chamada Tudor e que se destacava, no início dela, um rei chamado Henrique VII. Deu início a essa concentração consolidada do absolutismo. Falamos também, pessoal, sobre Henrique VIII, que de fato oficializa o absolutismo. Cria também a chamada Igreja Anglicana. Vimos que ele rompeu com a Igreja Católica, porque o Papa não iria autorizar o casamento dele, né? Então, ele rompe e dá início a essa nova igreja, onde ele pode escolher os padres, onde ele pode escolher os bispos, os cardeais, né? Vimos também
que teria nascido a rainha Elizabeth. Tá certo? E ela seria uma grande governante. Vamos voltar para a imagem, que é justamente desse período que nós estamos trabalhando. William Shakespeare. Então, quando chegou nesse ponto de William Shakespeare, eu tinha comentado com vocês. Ele teria sido uma pessoa simples logo no início. Para vocês terem uma ideia, ele guardava cavalos, né? Ele tomava conta dos cavalos que iriam para o teatro. Ficava na portaria lá, né, em Londres. Depois ele se destaca escrevendo vários textos, né? E uma questão que o teatro lá na Inglaterra, diferentemente de várias outras localidades, era um teatro voltados para a população. Para a população. Tá certo? Vocês podem perceber também que nesse teatro a acústica é tão perfeita que promove um som leve, que chega até quem estiver na área mais distante. Já está perto de terminar os slides, tá certo? Vamos passar para o próximo aí, para a gente finalizar a história do absolutismo lá na Inglaterra. Tá? Aí mostra a imagem do teatro elizabetano, né? Bom, gente, esse teatro ele aparece muito em filmes, em séries, né? Então, uma característica primordial do teatro era que toda a população teria acesso. Não apenas as pessoas ricas, os nobres, mas o artesão, o camponês, o comerciante. Claro que no teatro existiam locais que seriam para as classes mais altas, não é? Umas cabines, ficaria ali mais próximo ao palco, tá? Mas, de fato, o teatro elizabetano, ele teria um acesso à população. O que é muito interessante isso, levar cultura para a população. É por meio do teatro que se fala sobre política, sobre sociedade, sobre aspectos culturais. É por meio do teatro também que vai haver um incentivo à leitura, um incentivo ao progresso. Vamos passar agora para o próximo slide. Bom, pessoal, terminamos então. As informações que vocês viram são colhidas pela internet. Vocês podem perceber também que tivemos, vamos voltar para cá, professor Flávio, tivemos algumas características que eu deixei em destaque aqui para vocês. Vimos que o absolutismo ocorreu na Inglaterra, mas que não teria ficado apenas ali. Vimos que o absolutismo também teria ocorrido em Londres, né? Não, aliás, não só em Londres, mas na França, com reis que abusavam da sua autoridade. Luís XIV, por exemplo, eu tinha comentado com vocês, ele utilizava a expressão l'état moi, eu sou o Estado. Ele dizia que ele era o rei Sol. Imagina um rei dizendo que ele era o Sol. Interessante que ele confundia a pessoa jurídica do Estado com a pessoa física dele. Vocês aprenderam também que essa limitação de poder que aconteceu na Inglaterra permanece até hoje. Porque no início do slide eu coloquei a rainha Elizabeth II. E eu expliquei para vocês que ela governa sobre o apoio de um parlamento inglês, onde o primeiro-ministro sempre está ali à frente, dando todo o apoio necessário. Falei para vocês também que é muito comum na Inglaterra um amor, uma devoção à rainha, né? A monarquia inglesa, por ter toda essa história, né? Uma história de luta, de conquista, independentemente de ter existido pirataria ou não, a Inglaterra ela se destacou bastante na nossa história. Para vocês terem uma ideia, a Revolução Industrial aconteceu lá, tá? A conquista da Ásia, da África, também partiu da Inglaterra. Então, nós vamos ficando por aqui. História com o professor Flávio. Aprender sobre o absolutismo e lembre-se, história não é para decorar, é para aprender.
Tchau, tchau. Ao sertão, Pernambuco passa por aqui. A TV Nova tem compromisso com a educação e cultura, com uma programação 100% digital. É mais informação, mais esportes, mais entretenimento para você e sua família. Somos afiliada à TV Cultura, reconhecida por entidades internacionais com o melhor conteúdo educativo no Brasil e no mundo. TV Nova. Mais educação e cultura. Tchau, preguiça, tchau, sujeira, adeus, cheirinho de suor. Lava, 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 orelho, outro orelho. Lava, 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 lava a testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi. Banho é muito bom e você tem de tomar banho todos os dias. Esfregue bem todas as partes do corpo e lave os cabelos. Quer mais uma dica para ficar limpinho? Lave as mãos várias vezes por dia com água e sabão. Saúde e higiene andam juntinhas. Banho é muito bom. Agora acabou. Pernambuco recebeu na madrugada desta sexta mais 255.150 doses da vacina contra a Covid-19. Delas, 102.400 são da Coronavac e 152.750 são da AstraZeneca. A imunização segue em pessoas com idade entre 60 e 64 anos. Além desse grupo, a nova remessa será utilizada para continuar a vacinação em trabalhadores de segurança e salvamento e da segunda dose em idosos a partir de 65 anos e trabalhadores da saúde. As caixas com as doses da vacina foram encaminhadas à sede do Programa Estadual de Imunização, onde passam por conferência antes de seguirem para as 12 gerências regionais de saúde, que são responsáveis pela distribuição aos municípios. Lembrando que cada cidade decide como vai ser o calendário de imunização, de acordo com a população local. Um mosquitinho tão pequenininho, capaz de causar um problemão. Mais de 1,5 milhão de brasileiros foram infectados pela dengue. Foi confirmada a primeira morte por Zika vírus no país. Foram registrados no país 17 mil casos suspeitos de chikungunya. Faça a sua parte no combate ao Aedes aegypti. Não deixe água parada. Armazene latas e garrafas com a boca para baixo ou em local coberto. Deixe os vasos sanitários com a tampa fechada. E não esqueça, caixas d'água devem estar sempre muito bem vedadas, assim como os ralos. Perder para um mosquito
é o fim da picada. Participe dessa luta. Olá, alunos! Professor Flávio Alexandre aqui, aula 1 do 6º ano. Vamos trabalhar